Olá, galerinha! Voltando aqui das férias, não é? E eu sei que vocês estão assim, ó, chorando, mas é de saudade, não é da gente, das nossas aulas, das nossas conversas, não é? Então, a gente tá voltando hoje com a nossa aula de matemática e hoje nós vamos ver alguns assuntos de novo lá do primeiro semestre, tá bom? Para que todo mundo fique craque e saiba falar qualquer coisa sobre o assunto, tá certo? Então, vamos ver aqui de novo o sistema de numeração decimal, tá certo? Vamos ver as peculiaridades, exemplos, como eu decomponho o número, as principais características do sistema. Vamos relembrar os números decimais, tá bom? Então, prestem atenção e vamos lá. Os números naturais. Gente, os números naturais a gente já conversou, né? Como eles surgiram e por que eles são dessa forma. Eu quero relembrar para vocês que a sequência, pegar meu pincel, né? Vocês querem que cor hoje? Hoje eu vou querer rosa. Então, a sequência dos números naturais é essa aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito, tá bom? Vai para frente. O conjunto dos números naturais, eu vou escrever assim. Vou escrever aqui N é igual ao quê? É igual a esse conjunto, ó. 0, 1, 2, 3, até o 9. Até o infinito. Até depois do infinito. Tá bom? Então, eu vou escrever um conjunto, é que vocês têm que lembrar. Conjunto, eu escrevo dentro de chaves, tá bom? E o conjunto ele é representado por uma letra, que é a letra N. N de naturais, tá certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele pode incluir o zero, e eu posso ter o conjunto dos números naturais não nulos. O que é algo não nulo? É algo que não tem o zero, né? Não tem o número nulo. E eu escrevo ele com um asterisco aqui, ó. Significa que eu não tenho o zero. Esse é o conjunto dos números naturais não nulos. Como é que eu escrevo? Eu escrevo N com a estrelinha, né? O meu asterisco é igual a chave aqui, aqui, e coloco aqui o meu conjunto, de 1 até o infinito. Como é que eu represento infinito? Com as reticências, né? Os 3 pontinhos, tá bom? Então, é muito simples. Vamos ver aqui mais para frente, o que a gente tem. O sistema decimal, ele é de base 10, já que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. A gente lembra, não é? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já começo outro agrupamento. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Começa outro agrupamento, 20. Né? Eu divido em grupos de 10, né? E eu consigo formar qualquer número com aqueles 9 algarismos, né? Com os 10 algarismos, na verdade, do 0 ao 9. Eu consigo formar qualquer número, tá bom? Outra coisa, o sistema decimal, ele é posicional. Isso aqui é importante. Por que ele é posicional? Porque dependendo da posição que ele ocupa no número, o mesmo símbolo ou o mesmo algarismo, ele pode representar valores diferentes. Por exemplo, aqui eu trouxe o número 323. Eu tenho um 3 aqui e um 3 aqui. Esses dois 3 representam a mesma quantidade? Não, professor, por quê? Porque aqui, esse primeiro 3, ele representa que quantidade?
ele representa 300 unidades, não é? Ou 3 centenas. Esse outro 3, ele representa somente 3 unidades, ele está na casa das unidades. Então, o sistema de numeração decimal é posicional, porque dependendo da posição que o meu algarismo está, ele representa quantidade diferente, tá bom? Mesmo sendo o mesmo algarismo. Certinho. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, o número 5.005. Aqui eu tenho um 5 e aqui eu tenho um 5. Eles estão representando a mesma quantidade? Não, porque o primeiro 5 está na casa da unidade de milhar, que a gente vai já ver organizadinho, e o outro 5 está na casa das unidades simples, né, da unidade. Então, a gente tem essa diferença e por isso o sistema de numeração decimal é posicional, tá bom? Vamos para frente. Classe dos bilhões, classe dos milhões, classe dos milhares, classe das unidades simples. O que é isso? Os números, eles têm uma ordem, né? Eles seguem uma ordem. Cada algarismo dentro de um número. Então, essas ordens, elas são divididas em classes. A cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Então, eu vou colocar exemplos aqui. Eu vou escrever o número 249. Eu tenho a primeira ordem, que é o 9, ó, primeira ordem, que é o 9, que representa as unidades, tá bom? Eu tenho a segunda ordem, que são as dezenas. Então, se eu digo que aqui eu tenho 4, quer dizer que eu tenho 4 dezenas, tá bom? Aqui eu tenho a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Se eu tenho 2, quer dizer que eu tenho 2 centenas. Então, eu tenho 2 centenas, 200, 4 dezenas, 40 e 9 unidades. Então, eu tenho 249, tá bom? Mas se eu quiser aumentar as ordens e, consequentemente, aumentar a classe, o que vai acontecer com o meu número? Se eu tenho aqui o número, eu vou colocar aqui mais uma classe. A classe que eu vou escrever vai ser assim. Então, eu aumentei a quarta ordem, foi a unidade de milhar, quer dizer que agora eu tenho 1000. Aumentei a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então, eu tenho 9 dezenas de milhar, ou seja, eu tenho 90.000. E aqui eu aumentei a centena de milhar, aumentei a sexta ordem. Então, eu tenho 3 centenas de milhar. O meu número passa a ser 3 centenas, 300.000, né? 3 centenas de milhar. 9 dezenas de milhar, 90.000. Uma dezena de milhar, 1.000. Então, eu tenho 391.000. Aqui, ó. 1.000. E 249. Da mesma forma que eu aumentasse todas as classes que eu coloquei aqui, a gente sabe que a gente tem infinitas classes também, né? E infinitas ordens. Mas à medida que eu aumento, eu vou aumentar de unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, unidade de trilhão, dezena de trilhão e assim infinitamente. Tá bom? Então, quando eu escrevo um número grande que eu quero decompor, que eu quero saber como eu escrevo, eu tenho que lembrar das ordens e das classes, tá bom? Sempre unidade, dezena, centena. Vem de novo. Unidade, dezena, centena. Só que de milhar. Unidade, dezena, centena. Aqui, ó. Só que de milhão. Unidade, dezena, centena. Só que de bilhão. Certo? Vamos para frente.
Ó, aqui eu tenho um exemplo, tá bom? O número era este daqui, ó. Como é que eu vou ler ele, gente? Ó, ele já está dividido nas classes, né? Aqui eu tenho a primeira classe e aqui eu tenho a segunda classe aqui dele, né? Primeira classe é a das unidades simples, segunda classe é das unidades de milhar, né? Dezena de milhar e centena de milhar, tá bom? Então, aqui eu tenho dezena de milhar, certo? Se eu tenho dezena de milhar, eu tenho algum número vezes 10.000, porque a dezena de milhar representa 10.000. Então, eu tenho 4 vezes 10.000, ó. 4 dezenas de milhar é igual a 4 vezes 10.000, que é igual a 40.000 unidades, certo? Aqui eu tenho 5 unidades de milhar. Então, eu vou ter 5 vezes 1 unidade de milhar. E 1 unidade de milhar é 1.000. Então, eu vou ter 5 vezes 1.000, certo? Aqui, ó, na centena eu tenho 6, então eu vou ter 6 centenas. Eu vou ter 6 vezes 100. Aqui eu tenho 9 dezenas, então eu vou ter 9 vezes 10. E ali eu tenho 8 unidades, então eu vou ter 8 vezes 1, tá bom? Então, a representação do meu número seria a soma de tudo isso, que é justamente o nosso número que está aqui no exemplo, tá bom? Então, você pegou um número, você divide ele, as classes direitinho, as ordens direitinho, e aí você consegue dar nome, você consegue escrever por extenso, você consegue falar aquele número de forma correta, tá bom? Então, continuando. O sistema decimal, ele é multiplicativo, ó. Ele é multiplicativo por quê? Porque um algarismo escrito à esquerda do outro vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição desse outro. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos ver aqui esse número. 777. Eu tenho um número onde os 3 algarismos são iguais. Eles não representam o mesmo valor. O que acontece? Se aqui eu tenho o meu 7 e aqui eu tenho outro 7, não é? Eu escrevo esse número assim, 700 do primeiro 7, não é? Ó. O que mais? 70 do segundo 7 e 7 do terceiro 7. Não é assim? Eu tenho 700 mais 70 mais 7, 777. Esse meu 700 primeiro, ele representa o quê? Ele representa 7 vezes 100. O meu segundo 7 são 7 vezes 10. O primeiro 7 está na ordem das centenas. O segundo 7 está na ordem das dezenas, então eu vou multiplicar ele por 10. E o primeiro 7, o último 7, ele está na ordem das unidades, então eu vou multiplicar ele por 1, tá bom? O que eu quero dizer chamando o sistema decimal de multiplicativo? Que o algarismo escrito à esquerda do outro, tipo este 7 que foi escrito à esquerda deste outro, tá bom? Ele vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse no outro lugar. Por exemplo, esse 7, ele vale 10 vezes este. Concorda? E este 7, ele está valendo aqui 70, né? E ele estaria valendo 7 se ele estivesse na outra posição. E este outro 7 aqui, ó, ele vale 700, não é? Mas ele estaria valendo 70 se ele estivesse na posição do lado. Então, o que eu quero dizer? Que eu vou multiplicando por 10 as posições, certo? Multiplicando por 10 ou por múltiplos de 10. Por isso que o meu sistema decimal ele é multiplicativo, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui a gente tem um exemplo.
decomponha o número 36.344.052 e escreva por extenso. Vamos ver aqui como é que a gente faria. Vou escrever aqui o número de novo para a gente colocar nas ordens e classes, tá bom? 36.344.052. É assim? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, eu tenho a unidade, não é? A dezena e a centena. Aqui é tudo simples, tá bom? Aqui, ó, eu já tenho de milhar. Bom, vou colocar aqui um M, que é de milhar. Unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho de milhão. Vou colocar tipo um tio aqui em cima, tá bom? Então, eu tenho unidade, tenho dezena de milhão. Então, como é que este meu número, se eu for decompor, ele vai ficar? Eu vou ter aqui, ó, esse meu 36 é o quê? São 3 dezenas de milhão. Então, ó, vou colocar aqui. Pegar aqui escrever aqui, ó. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 3 dezenas de milhão. Então, eu tenho 30 milhões, tá bom? O que mais que eu tenho? Eu tenho 6 unidades de milhão. Então, eu tenho 6 milhões, tá bom? Ó, eita, professor, você tá pagando mico na aula. Ó, então, aqui o que eu tenho 6 milhões, tá bom? Depois eu tenho o quê? Eu tenho a minha unidade de milhão, que é o 344. O que é que eu tenho primeiro? Eu tenho o 3 centenas de milhar, que dá o quê? Dá 300 mil, né? 3 centenas de milhar são 300 mil. Depois, o que eu tenho? Eu tenho 4 unidades de milhar, que são 4 dezenas de milhar, aliás. 4 dezenas são 40 de milhar, 40 mil. Depois, o que é que eu tenho? Eu tenho 4 unidades de milhar. Então, eu tenho 4 de milhar, 1000. Tá bom? Depois, o que é que eu tenho? Eu tenho 0 centenas. Então, eu vou escrever nada nas centenas, não é? Eu vou escrever das dezenas. Eu tenho quantas dezenas? 5. 5 dezenas, eu escrevo 50, não é? E depois eu tenho 2 unidades. Então, aqui eu decompus o meu número. E como é que eu vou escrever ele por extenso? Ó, vou escrever ele aqui agora verde. Eu escrevo, gente, 30, vamos lá, e 6 milhões, não é? Meu computador não aperta. Tem um acento, viu? É porque o computador da tia tá com problema. 36 milhões. O que mais? 300, vamos lá. 344 mil, não é? E 52. Olha, gente, a tia 52. Tá certo? Então, ó, saiu. Tá certo? Então, é simples, prático e fácil. Bom? Então, beijo e até a próxima aula.